Mas, Denise Campos de Toledo, a pauta com o Congresso está mudando? Está mudando sim, viu, Karina? Nós tivemos aí o governo nos últimos meses muito focado em minimizar os impactos da pandemia sobre a atividade econômica. Foi a discussão de auxílio emergencial, daquela flexibilização dos contratos de trabalho, liberação de recursos para os estados e municípios para compensar a perda de arrecadação. Então a pauta foi muito focada nessas questões, até produziu alguns resultados importantes. Nós tivemos ontem o CAGED surpreendendo positivamente, porque o corte de vagas foi muito inferior, muitas vezes inferior ao que se esperava. Agora o governo começa a pensar no longo prazo e, na verdade, Paulo Guedes pretende retomar alguns pontos que ele já defendia desde sempre, desde a campanha eleitoral. É a questão dos marcos regulatórios, já passou do saneamento, até aquela questão do veto do presidente Bolsonaro, a prorrogação por 30 anos de contratos que já estão valendo. Talvez o governo reduza esse prazo para 20 anos para tentar escapar de um veto do Congresso, o que seria positivo do ponto de vista do governo não sofrer essa derrota. Agora ele quer avançar com o marco do gás, que deve voltar à pauta. Paulo Guedes espera investimentos no setor da ordem de 43 bilhões de reais e espera que haja uma redução de custos da ordem de 40%. Então isso poderia também reduzir custos de uma forma mais estrutural. E tem a questão do lançamento daquela taxação sobre as transações digitais, agora se fala de uma alíquota de 0,2%, que poderia gerar 120 bilhões de reais. E aí o governo pretende lançar o Renda Brasil também com esses recursos e a desoneração da folha. A desoneração da folha é uma pauta antiga e que se pensa no longo prazo. Vale lembrar que o governo vetou a prorrogação apenas por mais um ano, porque o Congresso estava focado na questão ainda relacionada à pandemia, as dificuldades que as empresas ainda podem enfrentar e se elas tiverem que arcar com um custo maior, fica mais difícil ofertar emprego. Isso pode comprometer a recuperação de mercado de trabalho. Mas Paulo Guedes sempre pensou numa desoneração mais ampla. E talvez essa taxação, que também já estava em pauta anteriormente, seja a saída. Resta ver se ele consegue vencer a resistência política a isso e como é que garantiria esses 120 bilhões com uma alíquota de apenas 0,2%. Essa é a grande explicação que está faltando nesse processo, mas a gente vê uma agenda mais ampla para o país. A gente não sabe exatamente o quanto que isso pode produzir efetivamente em termos de investimento, em termos de reformulação estrutural da economia, mas é importante que se comece a pensar no longo prazo, no que pode acontecer no pós-pandemia. O Brasil precisa passar por uma reformulação estrutural para ganhar eficiência, para uma redução do custo dos investimentos, o custo das empresas aqui no Brasil. Então é muito positivo que se pense nessa agenda maior. Agora, Denise, vamos falar do hoje. Como é que o mercado está reagindo nesta quarta-feira? Olha, o mercado em clima de expectativa. A gente não tem uma tendência única novamente, as bolsas europeias estão com uma tendência mais negativa, agora estão positivas. O mercado aguarda muito o comunicado do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, em relação à política monetária. Ninguém espera mais corte dos juros, porque os juros lá já estão perto de zero, não é? Mas o Fed pode alterar, por exemplo, os critérios para mudanças do juro, pegando como referência aí o comportamento da inflação, o comportamento do mercado de trabalho. O Federal Reserve lá, diferente do Banco Central aqui do Brasil, ele também tem um foco nas decisões aí de política monetária, na retomada, no ritmo de crescimento da economia e mercado de trabalho. Então, como o mercado de trabalho saiu daquela situação confortável que estava antes da pandemia e agora ainda nós estamos vendo nos Estados Unidos uma nova onda de contaminação que está levando à reversão de algumas aberturas aí de atividade econômica, o Federal Reserve deve levar tudo isso em conta e ele pode passar recados importantes para o mercado, porque a economia americana acaba interferindo aí na movimentação, nas expectativas em geral, não apenas do mercado, mas do próprio andamento global. Então é um dia de grande expectativa em relação a isso e ainda tem o pacote que foi apresentado pelos republicanos, por Trump nos Estados Unidos, tem uma certa resistência dos democratas, mas também uma tentativa de minimizar os danos provocados pela pandemia. Então fica todo mundo de olho, a decisão sai aí logo no começo da tarde. A Denise Campos de Toledo volta logo mais, durante a programação da Jovem Pan, mas a gente volta a se falar amanhã, Denise. Brigadão por hoje. Thiago? Bom, agora direto para Brasília com o nosso repórter Antônio Maldonado.